Há uma dor silenciosa que quase todo homem conhece, mas raramente admite. Não é a dor de ser rejeitado no começo. Essa é suportável. É a dor de ter sido escolhido e depois descartado. Você estava lá, presente, disponível, leal. E ainda assim, um dia percebeu que já não fazia falta. As mensagens demoraram, o interesse esfriou, o lugar que parecia seguro se tornou instável. E o mais cruel, ninguém explicou nada. Esse fenômeno não é novo, não é moderno, não é culpa de aplicativos ou redes sociais. É humano, profundamente humano. Nicolau Maquiavel, observando reis, guerras e traições, escreveu algo que atravessa séculos com uma precisão quase desconfortável. Os homens se esquecem mais rapidamente da morte do pai do que da perda do patrimônio. Ele não falava apenas de política, falava da psicologia do valor. O afeto segue a mesma lógica do poder. O que é garantido perde peso. O que pode ser perdido ganha importância. Ao longo da história, homens caíram não por falta de virtude, mas por excesso de previsibilidade. Reis depostos por serem bons demais, generais traídos por confiarem demais, e hoje, homens abandonados por acreditarem que amor se sustenta apenas com entrega. Maquiavel foi direto, quase cruel, ao afirmar que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, não por maldade gratuita, mas porque respondem a estímulos, não a intenções. O desejo não nasce da explicação, nasce da percepção de valor, risco e escassez. Veja o padrão que se repete. O homem que faz de tudo cedo demais vira paisagem. O que organiza a própria vida, impõe limites e não implora, se torna referência. Não porque frio, mas porque governa a si mesmo. Este vídeo não é sobre truques baratos. Não é sobre fingir desinteresse ou manipular emoções de forma vulgar. É sobre compreender uma verdade dura que Maquiavel jamais tentou suavizar. Quem não entende como o poder funciona, sempre acaba servindo aos que entendem. Aqui, vamos atravessar 5 regras que não foram escritas para agradar. Foram escritas para explicar por que alguns homens são perseguidos, enquanto outros são esquecidos. E se isso incomoda, é um bom sinal. Maquiavel nunca escreveu para confortar, ele escreveu para acordar. Há uma tristeza específica em ser esquecido enquanto ainda se está presente. Não é abandono imediato, é mais lento, mais humilhante. Você continua ali, mas já não é levado em conta. Esse é o destino do homem previsível. Maquiavel entendeu cedo que o desprezo não nasce do ódio, mas do hábito. Em O Príncipe, ele observa que aquilo que se repete sem risco deixa de ser respeitado. O poder, para existir, precisa de tensão. Onde tudo é garantido, nada é valorizado. O homem previsível entrega sua agenda, suas emoções e suas intenções com antecedência. Ele avisa quando vai chegar, quando vai sair, quando vai ficar. Não cria dúvida, não provoca leitura, não exige interpretação. Ele se torna transparente demais, e a transparência absoluta é invisível. Veja o padrão humano se repetir. Líderes excessivamente gentis são derrubados. Funcionários sempre disponíveis são explorados. Parceiros que nunca faltam passam a não fazer falta. Não é crueldade, é funcionamento psicológico. Maquiavel escreve que os homens estimam menos quem não se defende. Essa frase não fala de violência, mas de postura. Quem não protege o próprio valor, autoriza o outro a desvalorizá-lo. A previsibilidade comunica algo perigoso, a ausência de alternativas. E onde não há alternativas, não há escolha real, apenas conveniência. O desejo, então, se desloca, procura onde há risco, onde há mistério, onde a presença não é garantida.
A primeira regra maquiavélica do jogo afetivo é dura, mas libertadora. Quem organiza toda a vida em torno do outro abdica do próprio trono. Poder não é dominar alguém, é jamais precisar provar que se é necessário. Há despedidas que doem menos do que permanências vazias. Quando alguém fica, mas já não pesa. Quando responde, mas não marca. Quando existe, mas não altera nada. Essa é a morte lenta do valor. Maquiavel jamais confundiu presença com importância. Em O Príncipe, ele observa que os homens se movem mais pelo medo da perda do que pela gratidão pela posse. O que permanece intacto não provoca vigilância. O que pode desaparecer, sim. A ausência não é fuga, é linguagem. Ela comunica limites sem discursos, valor sem anúncios, poder sem confronto. Quando usada com consciência, reorganiza o campo emocional do outro. Quando inexistente, cria acomodação. Veja como isso se repete na história humana. Cidades só são defendidas quando ameaçadas. Amizades só são choradas após o silêncio. Amores só são reconhecidos quando cessam. A dor não nasce do vazio, mas do contraste. O cérebro registra diferença, não continuidade. Maquiavel escreveu que os homens se sentem ofendidos menos pela ofensa do que pelo desprezo. A ausência estratégica não despreza, ela desloca. Retira o acesso fácil. Obriga o outro a recalcular. E todo recálculo desperta a atenção. O homem que nunca se retira ensina o outro a não temer sua perda. Ele se transforma em cenário. Já aquele que sabe sair sem ruído altera o ambiente mesmo quando não está. Essa é a segunda regra. Valor nasce da possibilidade de não estar. Não se trata de jogos infantis ou sumiços teatrais. Trata-se de uma vida que não gira em torno de uma única órbita. Quem possui centro próprio cria gravidade. Quem não cria, flutua ao redor de quem cria. A ausência, quando legítima, não afasta, seleciona. Existe um momento em que o homem perde tudo sem perceber. Não é quando ela vai embora, é quando ele começa a se explicar demais. Mensagens longas, justificativas excessivas, tentativas de provar valor com palavras. Nesse ponto, o trono já caiu. O pedido de compreensão substituiu a postura. E, como Maquiavel observou, os homens raramente se elevam sem oprimir alguém. Quase sempre, o primeiro oprimido é o próprio autor da súplica. Maquiavel chamava de virtude a capacidade de governar a si mesmo em meio ao caos. Não é bondade, não é frieza, é domínio interno. Quem se governa transmite segurança sem precisar anunciar. Quem não se governa revela ansiedade mesmo em silêncio. A história humana está cheia de exemplos tristes. Líderes que discursaram demais quando deveriam agir. Amantes que imploraram quando deveriam se retirar. Homens que se humilharam em nome de sentimentos que já haviam sido decididos por outro. O efeito é sempre o mesmo. O respeito evapora antes do afeto. Em O Príncipe, Maquiavel escreve que quem não sabe disfarçar, não sabe reinar. No campo emocional, isso significa não despejar tudo o que se sente, não reagir a cada estímulo, não transformar vulnerabilidade em descontrole. Emoção sem forma assusta. Emoção governada atrai. A terceira regra nasce aqui. Quem reage a tudo é governado por qualquer um. O homem que mantém o eixo não precisa vencer discussões. Ele não corre atrás de validação. Sua calma cria contraste, sua contenção cria leitura. E onde há leitura, nasce interesse. Autodomínio não é repressão, é elegância psicológica. Há um desconforto silencioso quando a ciência concorda com aquilo que a moral preferia negar. Maquiavel descreveu o ser humano observando palácios e guerras. A ciência moderna fez o mesmo, observando cérebros, hormônios e padrões de comportamento. O resultado é perturbadoramente parecido. A neurociência já demonstrou que o desejo não cresce na previsibilidade, mas na incerteza. Sistemas dopaminérgicos são ativados não pela recompensa constante, mas pela possibilidade variável da recompensa. O que vem sempre deixa de estimular. O que pode vir,
ou não, mantém o cérebro em estado de atenção. Exatamente o que Maquiavel intuía ao afirmar que os homens desejam mais intensamente aquilo que temem perder. A psicologia do apego reforça isso. Padrões ansiosos, excesso de mensagens, necessidade constante de confirmação, medo de afastamento, reduzem valor percebido. Já o apego seguro, marcado por autonomia e limites claros, aumenta a atração e respeito. Não é frieza, é estabilidade. O cérebro humano associa estabilidade com competência. Estudos sobre escassez mostram que aquilo que não está sempre acessível é avaliado como mais valioso, mesmo quando a qualidade objetiva é idêntica. Não é opinião, é viés cognitivo. Maquiavel chamaria isso de natureza humana. A ciência chama de heurística. O mais incômodo é perceber que implorar não ativa a empatia duradoura. Ativa alívio temporário seguido de desvalorização. O cérebro respeita quem se autorregula. Desconfia de quem se dissolve emocionalmente. Maquiavel escreveu: quem quer ser respeitado deve evitar ser desprezado. A ciência apenas explica o mecanismo. No fim, não há contradição entre filosofia e laboratório. Há continuidade. Quem entende o comportamento humano não precisa manipular. Precisa apenas parar de lutar contra a própria natureza.